Olá pessoal, mais uma vez obrigado a todos que estão inscritos aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos e assim nós possamos ter uma semana repleta de paz e um pouco de tranquilidade. Nós, para não perdermos o costume e continuar alertando sobre os perigos da Covid, nós vamos falar um pouco do que aconteceu aí ao longo e no final de semana com relação ao comportamento do brasileiro. Como sempre, dando um mau exemplo. Isso aqui é triste, porque nós estamos vendo dezenas de milhares de profissionais da área de saúde colocando a sua vida em risco para tentar salvar outras vidas, mesmo tendo um Ministério da Saúde com um ministro apático e usando apenas 1/3 de toda a verba destinada para o combate da Covid, mas a população brasileira também não fica atrás. Ela continua, assim como o governo, dando muito mau exemplo. É brasileiro sendo brasileiro. E vimos aí nos noticiários a cena dantesca do desembargador do estado de São Paulo, onde é o judiciário quase sempre se comportando como judiciário. Uma pessoa que deveria fiscalizar e fazer o cumprimento das leis se comporta de uma maneira mesquinha, de uma maneira como se estivesse acima da lei. Apesar de que muita gente já viu, mas vamos rever o comportamento dessa pessoa que infelizmente faz parte do corpo da justiça brasileira. Eu fico imaginando como é o comportamento dessas pessoas quando não tem uma câmera filmando. Poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por Não, por favor, mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem teimou comigo... Tá, vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele até fez que vamos estar com 450, mais 4 que é. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quer que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu vai jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E isso que você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. 7 segundos. Segundo Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eu falei, olha, isso não tem decreto. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar do celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você não é isso aí. Tá rasgado. Se você jogar em via pública, você vai ser roubado por despejo de via pública. Tá. Não também faz. Cuidado da unidade, aí passa outra. Esse é o comportamento de alguém que deveria fazer a fiscalização e fazer a aplicação das leis. Esse, infelizmente, é o Brasil que nós temos, onde a carteirada para muitos é algo constante. Eu sou literalmente a favor do fim de foro privilegiado para representante de qualquer autarquia nesse país. Para mim, no máximo, presidente da República, o vice, presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado e presidente do STF. Mais ninguém. Porque não é para ser todos, e nós não somos todos iguais perante a lei, ao menos é o que diz a Constituição Federal, mas infelizmente no Brasil não. A carteirada aqui, o título vale mais do que você como cidadão, você como pessoa, você como pagador de impostos. Porque você é visto pelo seu sobrenome,
pelo bairro que você mora, pelo carro que você dirige, pelo tamanho da sua conta bancária e pela cor de sua pele. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, que infelizmente, mais uma vez eu torno a dizer, infelizmente, boa parte da população, graças à sua ignorância educacional e também política, não consegue entender. E a gente se acostuma, entre aspas, porque eu não me acostumo, ver pessoas com esse tipo de comportamento mesquinho, medíocre, perante a uma pessoa, um cidadão que está fazendo com que se cumpra a lei. Se ele está achando ruim o uso da máscara, que ele fosse questionar por vias legais, não tendo esse comportamento medíocre dele. E infelizmente isso é a cara do ser humano. Eu recebi um texto essa semana onde uma frase me chamou muito a atenção, que o ser humano é o vírus do universo. A gente não pode generalizar porque toda unanimidade por si só é burra, mas infelizmente nós estamos vendo o ser humano se comportar, principalmente agora, e agora mais do que nunca, como esse vírus tão letal quanto a própria Covid. E essa semana também está tendo a discussão sobre a respeito do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, onde boa parte dos municípios do Brasil, que são mais de 5 mil municípios, utiliza para pagamento de professores, compra de material, reforma, tudo referente à educação. Esse governo que está aí, melhor, esse desgoverno, que não está nem um pouquinho preocupado com saúde, com esporte, com educação, porque isso não diz respeito e não é de interesse deles, está tentando desviar a finalidade do Fundeb. É tirar um percentual do Fundeb que não entra no orçamento geral da União para programas que eles criaram agora, o tal do, acho que é Bolsa Brasil, se não me falha a memória, mas alguma coisa com relação a isso. Já se tem uma secretaria ou um ministério que cuida justamente disso, que se faça esse programa com dinheiro dessa secretaria ou desse ministério. Não é tirar da educação. O Fundeb corre o risco de deixar de existir agora no final de dezembro, se não for aprovado. O governo, com todos os ministros da educação que teve anteriormente, nenhum criou interesse ou veio discutir a questão da proposta, pelo contrário. Todos criaram maior dificuldade, inclusive o último aí, que saiu daqui fugido para os Estados Unidos usando um passaporte diplomático onde ele não tinha mais direito. Mas isso é coisa do governo atual. Isso para eles é a coisa mais natural do mundo. É só você olhar a estrutura da família Bolsonaro a nível de Rio de Janeiro e agora na presidência da República. E aí eles querem desviar a finalidade do Fundeb. Sabemos que tem muitos municípios que não conseguem se manter com o que arrecada, porque não tem indústrias, não tem comércio pujante de grande porte, então vive do ISS e dos fundos que é destinado pelo governo federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, se esses municípios não receberem esse Fundeb, provavelmente muitas escolas irão fechar, muitos alunos não irão para as escolas e vai ser atingido uma fatia bem grande da população, que é a fatia mais pobre. Mas isso não é preocupação do governo, porque recentemente, hoje para ser mais exato, o secretário das articulações desse governo que está aí se reuniu com os líderes de alguns dos partidos que compõem o Centrão. É aquele centro fisiológico de poder que se instalou dentro de Brasília, na Câmara dos Deputados, que consegue ter aproximadamente aí 50% dos votos para aprovar ou não qualquer projeto.
E é justamente esse centrão que o presidente que sempre criticou, e centrão esse que ele sempre participou, hoje ele traz para o governo através do toma lá da cá, coisa que ele disse que não iria acontecer no governo dele. Então esse centrão é composto por 13 partidos: PSD, PL, Republicano. O Republicano é aquele partido do dito bispo bilionário, é esse mesmo. O Solidariedade, daquele rapaz que não levou os 12 milhões da força sindical. O PP, o PDT do famoso Roberto Jefferson, um cara que tira foto nas redes sociais ameaçando o Supremo com um fuzil na mão. O PSD, o MDB, esse aí já nasceu corrupto desde a sua fundação. O DEM, PROS, Avante, Patriota e PSL. Então essa é a composição do centrão. Então é com esses aí que o presidente e a sua cúpula está tentando se organizar para desvincular o Fundeb da sua principal objetividade, que é justamente prover investimentos para a educação básica. Mas os seus seguidores acham que é justamente o mundo que está contra o presidente. Eles acham que vão ter condições de, se o Fundeb não for aprovado, deles irem para as principais escolas ou colocar os filhos deles nas principais escolas tops desse país, as mais caras, diga-se de passagem. Tanto é que ontem um grupo de neopentecostais, são aquelas igrejas formadas a partir da disseminação da Igreja de Edir Macedo, foram para o Congresso, para a frente do Congresso, ali para a Praça dos Três Poderes, fazer uma manifestação a favor do presidente, muitos deles sem máscaras. E assim, o incrível é que esse pessoal que se diz de denominação evangélica tira foto fazendo sinal de arminha, estende faixa pedindo o fechamento do Supremo, golpe militar com o atual presidente no comando. Então não dá para poder entender qual tipo de Bíblia que essas pessoas estão lendo. Eu tenho lido um pouco de tudo, inclusive acompanhado as redes sociais. Cheguei a ler a barbaridade de uma pessoa dita serva de Deus que colocou da seguinte forma: eu defendo o presidente porque até Jesus Cristo foi a favor da tortura. E por que o presidente não seria? Então a gente está vivendo esse grau de sandice, de insanidade nesse país. E com tanta coisa importante para se discutir, principalmente o Fundeb, principalmente o combate à Covid-19, principalmente gerar condições para que a gente possa ter um plano econômico pós-pandemia, coisa que a gente não tem, porque Paulo Guedes está preocupado em vender as únicas estatais que ainda nos restam, inclusive o Banco do Brasil, e provavelmente o BTG Pactual deve ser o privilegiado para poder comprar o Banco do Brasil, né? Assim como o fundo que o BTG Pactual comprou recentemente, junto ao Banco Central. Então, a preocupação desse pessoal é justamente essa. Hoje nós temos mais desempregados do que empregados, enquanto o presidente brinca de governar, o ministro da Fazenda quer doar todo o patrimônio público para a iniciativa privada, onde o Centrão quer justamente dinheiro para poder colocar no bolso e garantir a eleição ou reeleição dos seus candidatos às prefeituras agora em 2020. Tanto é que houve a barganha pedindo 5 bilhões para justamente mudar em 30 dias a data das eleições. E ontem nós vimos os ditos evangélicos, ou melhor, neopentecostais, lá tirando suas fotos com sinalzinho de arma, achando que está todo mundo contra o presidente deles e que o Brasil, no momento,
merece o fechamento do Congresso, do STF, um golpe militar com esse desqualificado que está na presidência da República no poder. A que ponto nós chegamos? É o Brasil, se não no fundo do poço, literalmente descendo a ladeira.